Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse estudo que a gente vem fazendo sobre gotas homeopáticas. A gente teve uns dias que a gente não fez por N pequenos problemas já solucionados, graças a Deus. Então vamos ver essa próxima gotas homeopáticas, os reinos da medicina chinesa. É importante a gente entender que aqui nós estamos falando de uma ciência milenar e que nós temos pouco conhecimento sobre ela. Entendemos muito pouco. E muitas das vezes é comum as pessoas quererem fazer uma crítica. Ou dizer assim, eu não acredito nisso. Como se ele dissesse que não acredita, resolveria todos os problemas. Mas nós temos que ser inteligentes o suficiente para começarmos a pensar como lidar com cada situação, como entender cada situação. Logicamente que entender o pensamento chinês é muito difícil para nós que estamos ambientados ao nosso raciocínio ocidental. Mas é importante começarmos a pensar sobre esse raciocínio, sobre essa técnica que eles têm, milenar, de interpretar a geração e a formação dos órgãos e também de interpretar como são geradas as doenças e como são recuperadas a saúde. Então nós temos aqui a representação dos reinos: reino da água, da madeira, do fogo, da terra e do metal. Bom, gente, aí os outros desenhos todos são relativamente parecidos. A diferença é a representação. Aliás, é melhor. O reino da água é composto, então, do rim e da bexiga. O reino da madeira é composto do fígado e da vesícula. O reino do fogo, do coração e do intestino delgado. O reino da terra, do estômago e do baço-pâncreas, que para o chinês, baço e pâncreas é um órgão só. E no reino do metal, pulmão e intestino grosso, e fechou o ciclo. Então aqui nós temos então os reinos: água, madeira, fogo, terra, metal e seus respectivos órgãos: rim e bexiga, fígado e vesícula, coração e intestino delgado, estômago e baço-pâncreas, pulmão e intestino grosso. Então agora nós vamos mostrar que nessa figurinha aqui do lado direito e essa aqui embaixo do lado esquerdo está mais claro os desenhos. Os desenhos têm uma seta cheia e uma seta pontilhada. Então vamos usar esse daqui, certo? Do lado esquerdo da tela. Então nós temos que o reino da água gera o reino da madeira, que gera o reino do fogo, que gera o reino da terra, que gera o reino do metal e que gera o reino da água, novamente completando o ciclo. Então todos são altamente solidários entre eles. Todos se consolidarizam um com o outro. Esse outro desenho de cá é a mesma coisa de lá, só com uma apresentação um pouco diferente. Mas aqui está mais claro o desenho, está mais fácil da gente, de uma forma mais didática. Então, nós temos que entender então aqui o seguinte: o rim gera o fígado, que gera o coração, que gera o estômago, que gera o pulmão, que gera o rim. Mas gera? Pois é, esse termo gerar a gente não entende muito bem dentro da nosso conceito ocidental. Nós temos que ver que o chinês tem todo um conjunto de raciocínio paralelo a essa palavra gerar, que para eles ela tem um outro significado a mais do que esse. Então, sempre que você tiver com problema de rim, você tem que olhar para o fígado. Aí vem um outro detalhe. Está vendo que aqui dentro tem as setas pontilhadas? Então, a gente começando aqui do rim, o reino da água alimenta o reino do fogo, que alimenta o reino do metal, que alimenta o reino da madeira, que alimenta o reino da terra, que alimenta o reino da água. Então, aqui, internamente, é diferente. Então, o rim alimenta o coração. E dentro desse raciocínio, eles conseguem identificar facilmente, no olho, com poucos minutos de diálogo, o que a pessoa tem e onde está o problema. Porque eles entendem esse mecanismo e para cada mau funcionamento de cada setinha dessa aqui, você vai apresentar um conjunto de adoecimentos que vão gerar uma doença. Então, quando você tem aquele adoecimento X, eles vão buscar aqui nesse raciocínio e vão achar o adoecimento e a doença que está
em vias de aparecer ou já apareceu e pode agravar. Portanto, é muito importante nós entendermos que o rim gera o coração, que é no popular a gente fala assim. O coração gera o pulmão, que gera o fígado, que gera o estômago, que gera o rim novamente, criando aqui um ciclo. Mas normalmente o termo gera e alimenta a gente usa sempre para o reino, porque aí fica implícito os dois órgãos e um conjunto de funções que eles representam. Então, a gente, conforme nós falamos a primeira vez, vamos repetir aqui agora, né? O reino da água gera o reino da madeira, que gera o reino do fogo, que gera o reino da terra, que gera o reino do metal, que gera o reino da água. Internamente, a água alimenta o fogo, que alimenta o metal, que alimenta a madeira, que alimenta a terra, que alimenta a água, criando um ciclo. Nós vemos assim que cada reino tem uma consolidação entre eles, eles são solidários entre si. Uma pessoa com problema de rim, ele vai repercutir, esse problema vai estar aparecendo no pulmão e na madeira, no fígado. Então, um problema de rim, ele pode estar ligado ao fígado e ao pulmão. Agora, se o pulmão falha em alguma coisa e o rim fica debilitado, é menos grave do que se o fígado fica debilitado. Aqui, eu não sei se eu já falei das leis de Hering. Deixa eu ver se eu já falei aqui. Só um minutinho. Lei da cura, lei de Hering. Ainda tem mais uma da lei de Hering para a gente fazer, para ficar mais completo, que essa aqui eu não fiz. Aí, gente, a gente vai ver aqui que as leis de Hering dá para a gente ter um entendimento de como está adoecendo ou como não está adoecendo. Mas nós temos que ter o cuidado de prestar atenção muito nesses detalhes. Quando o pulmão manda uma energia para o coração, pode levar a pessoa a óbito. Porque essa seta obrigatoriamente tem que vir do coração para o pulmão. Não tem nada com o ar que a gente respira. Embora o ar que nós respiramos, a purificação do ar, faz parte do processo metal-fogo. Certo? Aí esses detalhes são muito importantes. Por isso nós temos que ver que nós temos um cérebro no intestino, está muito em moda falar hoje, porque o intestino delgado, assim como o coração, ele repercute o nosso estado mental e nosso estado emocional, nos debilitando, nos levando a adoecer. As nossas mágoas, da mesma forma. Aí a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com o reino da madeira e com o reino da terra, que são dois reinos que, quanto eles se desequilibram, quanto eles entram em algum processo de mau funcionamento, é para colocar a barba de molho e ver que a pessoa tem uma tendência a apresentar quadros graves de adoecimento no físico. Assim como o problema no rim, na água e no fogo, vai ter tendência a apresentar problemas sérios no psíquico, bem como aqui no reino da terra. Mas principalmente nessa dupla aqui, água-fogo, vai ter os grandes problemas. Aí, uma coisa que os acupunturistas falam: se o reino da água não estiver alimentando bem o reino do fogo, ou seja, se o rim não está alimentando bem o coração, o medo está sendo mais forte do que as boas emoções, vamos dizer assim, a grosso modo, então você começa a perder água, perder vitalidade. É o caso da AIDS. Então, é um raciocínio diferente, que muitas pessoas não entendem, não conhecem, mas é por esse raciocínio que a medicina chinesa consegue grandes feitos. E aqui as setas, então, estão nas cores, né? Aqui é a seta positiva, aquela que deve funcionar, e aqui a seta perigosa saindo daqui para lá. Então, sempre que a seta faz um movimento diferente do que está aqui, que você vai falar assim, mas por que tem uma seta de baixo para cima e outra de cima para baixo?
A de cima para baixo é uma seta extremamente perigosa. Ela tem que funcionar sempre de baixo para cima. De cima para baixo vai dar problema, certo? Da mesma forma, do coração para o estômago. E olha que eles nem sequer admitem, nesse desenho aqui, a possibilidade do estômago mandar uma energia, ou o reino da terra mandar energia para o reino do fogo, porque traria problemas seríssimos de saúde para a pessoa. Então, eles entender esse mecanismo, entender esse raciocínio, é muito importante para que você entenda os mecanismos adoecedores e possa entender a doença. E um detalhe importante é que quando você tem, aí já é homeopatia. Mas, por exemplo, a pessoa tem problema de garganta e vai suprimir o problema de garganta e ele vai para o rim. Com o passar do tempo, a pessoa vai fazer um tratamento do rim para suprimir aquele problema, ele vem para problema cardiovascular, tem um problema muito mais grave. Então, nós temos que entender, ao ponto de vista da medicina chinesa, a solidariedade entre os órgãos e como é classificado cada adoecimento por debilidade de alguma dessas setas. Quando alguma delas estão débeis, apresenta-se um conjunto de adoecimentos. Aí, em cima disso, você vai poder trabalhar bem. E se você usa homeopatia, diante de você saber dessas etapas aqui do organismo, então você pode muito bem indicar os remédios compatíveis com esse órgão, compatíveis com esse reino, e fazer os ajustes necessários para que você recupere. Então, sempre nós temos as possibilidades de melhorarmos e de aperfeiçoarmos certos adoecimentos. Bom, gente, aqui é um desenho diferente. O reino da água, né? Rim e bexiga, a água. Fígado e vesícula biliar, madeira. Coração e intestino delgado, fogo. Baço, pâncreas e estômago, terra. Pulmão e intestino grosso, metal. E aqui no meio? Aí, eu fiz uma pesquisa e mostrei que o reino Psi, que eu chamei de reino Psi, é o mestre de coração e triplo de enriquecedor. Esse aqui também é chamado de pericárdio. Então, o mestre de coração e o triplo de enriquecedor são muito semelhantes, os seus funcionamentos são muito semelhantes à pineal e o hipotálamo. Então, o mestre de coração poderia ser ligado dentro do nosso raciocínio ocidental. É muito semelhante as ações que ele tem com a nossa pineal e o triplo de enriquecedor com o hipotálamo. Então, é uma relação que a gente fez, a pesquisa que a gente fez, muito interessante. Aí você vai falar assim, então nós temos a epífise e a hipófise e o hipotálamo. É complicado a gente fazer essas correlações, mas a pineal e a pituitária, a pineal é o mestre de coração. A pituitária eu esqueci o nome técnico agora, tá, gente? E o hipotálamo, eles vão estar muito juntos aqui no triplo de enriquecedor, as características que eles têm, as características que eles apresentam, muito semelhante, certo? Foi um trabalho que a gente fez a pesquisa, ainda vou postar lá no meu site, no CS Terapias, o trabalho fica lá para quem quiser pesquisar, a gente coloca lá para as pessoas olharem. O site agora está com um pequeno problema, nós temos que consertar. Bom, gente, assim a gente vai vendo as dificuldades e as facilidades para a gente entender esse raciocínio chinês, como que a gente pode chegar aos resultados. Nos miasmas, vai ter um desenho parecido com esse, mas ele está aqui. Esse desenho do miasma não tem nada a ver com o raciocínio chinês dos adoecimentos. Embora a pessoa esteja relacionada com muitos distúrbios psíquicos, mas os distúrbios psíquicos também estão relacionados com o luetismo. E o luetismo vai estar relacionado com voltar aqui, com o reino da água e com o reino do fogo. A psicose estaria relacionada com o reino da madeira e com o reino da terra. Esse relacionado é muito superficialmente, porque os adoecimentos aqui, ele vai ter adoecimento
dentro de cada um desses reinos que serão enquadrados, ora no luetismo, outros no tuberculinismo, outros na psicose e assim sucessivamente. Então não dá para a gente pegar esta parte aqui dos reinos e encaixar aqui nos miasmas. Os miasmas são um caso à parte. É só essa comparação para a gente poder entender e essa dinâmica desse funcionamento que os chineses perceberam de uma forma magistral e que é muito útil para cada um de nós entendermos e melhor agirmos no sentido de nos ajudar, de nos beneficiar uns aos outros com esse aprendizado. Paz e luz, que as luzes celestes estejam sempre nos fortalecendo e nos impulsionando pelo caminho do bem, pelo caminho da luz, pelo caminho da paz.